Para a segunda mesa deste seminário, convidamos já conosco a doutora Vládia Pompeu, corregedora-geral da Advocacia da União. Convidamos também a senhora Cristiane Guzmão, corregedora auxiliar, por favor. Senhor Marcos Michel, também corregedor auxiliar, por favor. Conrado Dias, corregedor auxiliar. Senhor Ulisses Maton, corregedor auxiliar. O senhor Leomar Nogueira, também corregedor auxiliar. Com a palavra para conduzir esta mesa, o senhor Elmar Michel, por favor. Bom dia a todos. Vládia, nosso corregedor-geral, colegas e corregedores auxiliares da Corregedoria Geral, a todos os presentes. Eu estava ouvindo aqui a manifestação do Dr. Renato, depois da doutora Vládia, e lembrei de um livro que o Norberto Bobbio escreveu já nos seus 80 anos de idade. O título do livro original seria De Senectude, mas aqui foi traduzido com o título de Tempo de Memória. Que o Bobbio dizia, já nos seus 80 anos, que o tempo do velho é o tempo da memória, o tempo tende a ser o tempo do passado. O velho e o idoso tende a viver com um olhar para a história já acontecida. Eu percebo que o processo de envelhecer tende a nos fazer ver prestar mais atenção no encadeamento dos fatos do passado, vendo de que forma os processos se encadearam, se concatenaram para chegar em situações que se tornam muitas vezes emblemáticas. E, por exemplo, aqui sentado nesta mesa, tendo a oportunidade de ver os colegas que integram esse auditório, convidados aqui do seminário, mas a grande maioria integrante das equipes de correção, eu não posso deixar de lembrar que eu participei desta corregedoria num tempo em que a força de trabalho da equipe correcional era praticamente os 5 corregedores auxiliares e os seus assessores. A doutora Rosária, a Geralda, eu acho que são desse tempo também. Nós éramos praticamente uma unidade de implantação de um universo, uma força de trabalho bastante reduzida. Tínhamos, do ponto de vista das próprias competências, alguns aspectos ainda controversos. Vivíamos, por exemplo, um conflito positivo de competência, na época com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que entendia que haveria possibilidade de instauração de processos disciplinares contra aplicadores da Fazenda. Vencemos essa discussão, esse conflito, definiu-se a competência da corregedoria. A partir disso, então, passamos a contar com uma equipe de colegas para compor as comissões de parte, onde veio o embrião para a estruturação do grupo de colegas que ficam à disposição da corregedoria, nessa lista renovada anualmente, que é chamada do Grupo dos 40. Nesse tempo também, a competência para julgamento, que então era apenas era feita pela Consultoria Geral da União, passou a ser da corregedoria. Passamos a estruturar também a atividade que hoje nós chamamos de procedimentos preliminares, que na época era uma situação um pouco não clara de que forma a gente iria fazer. E ao tempo que avançamos na estruturação, seja do efetivo exercício das competências da corregedoria, também a estruturação da força de trabalho. E o aspecto mais marcante que eu vejo, e como foi salientado pela doutora Vládia, nesse final de fechamento desse ciclo de gestão desse ano, é que se imprimiu, principalmente a partir desse ano, uma rotina, mecanismos de maior entrosamento, de maior discussão, fazendo com que uma tendência natural que existe na corregedoria, praticamente em todos os órgãos que eu trabalhei, que é uma espécie de isolamento dos segmentos que tendem cada departamento a ficar cuidando das suas atribuições, nós estamos passando cada vez mais a ter uma interligação e um intercâmbio de conhecimento e de trabalho. E chegamos agora nesse ponto que eu considero marcante, trabalho capitaneado pela doutora Vládia, mas levado a cabo com muito desempenho e muita eficácia pela doutora Cristiane na parte de capacitação, que cuidou disso
nesse ano todo, sem prejuízo das suas atribuições normais de corregedor auxiliar. Mas eu vendo agora todos os colegas aqui reunidos e essa oportunidade de nós discutirmos os temas convencionais, esse primeiro seminário, eu acho que é um ponto marcante, porque a corregedoria deixa de ser somente o exercício das atribuições, de estruturar para exercer essas atribuições, mas passa a ser também um órgão de discussão, de produção de conhecimento, um órgão de produção de uma doutrina correcional, digamos assim. Então, é uma satisfação e é um privilégio enorme. Eu vejo a possibilidade de participar desse evento aqui com vocês e, por isso, eu congratulo a todos, principalmente a doutora Wladja e a doutora Cristiane, as efetivas promotoras desse evento, por essa oportunidade e desejo um bom trabalho para todos nós. Pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença de todos nesse evento. Realmente, quando a doutora Wladja entrou na corregedoria, né, ela lançou alguns desafios para todos nós. Quem é parte da equipe, né, acompanhou de perto essa mudança quase paradigmática dos trabalhos da corregedoria nesse ano. E, com isso, o meu desafio foi a capacitação. Ele é só o que aparece mais. Mas nós tivemos corregedores, subcorregedores, colegas de equipe, todos envolvidos em muitas atividades que nos foram desempenhadas esse ano, nos foram designadas esse ano, e que ainda não acabaram, né? Ainda estamos em pleno funcionamento. Como eu tenho uma fala ao final para falar especificamente da capacitação, essa minha fala inicial ela é particularmente de agradecimento, né? Antes de mais nada, minha equipe, né, doutora Alexandre e doutora Flávia, estão presentes hoje aqui no evento. A Wladja está querendo que eu peça para vocês levantarem. Como eu acho vocês ótimos, eu queria que levantassem mesmo. Alexandre e Flávia. Doutora Aline também está aí. Doutora Aline também faz parte da equipe. Doutora Aline é muito tímida, mas... Doutora Aline... Eu não teria, o meu desafio particular, que era a capacitação, não teria saído se não fossem os colegas, Daniela, que está assistindo à distância, Luiz Fernando também, meu substituto, que está assistindo à distância, né, por conta de uma questão de saúde, mas que está nesse empenho, né, de assistir online. Não teria conseguido se não fossem os colegas auxiliando diuturnamente aí nessa batalha da capacitação. Tenho que agradecer também alguns órgãos parceiros e que vou fazê-los todos na presença da doutora Jussara. Levanta, doutora Jussara, que a doutora Wladja tentando quebrar o protocolo. Doutora Jussara, corregedora do Ministério da Saúde, que desde o início também foi uma grande parceira na capacitação, empenhadíssimo. Ela tem um programa fortíssimo de capacitação, no qual me inspirei demais, e sempre trazendo os colegas, divulgando junto com a gente, dividindo as angústias, porque é muito fora da nossa caixinha normal, né, fazer capacitação, muito diferente. Os colegas, tem colegas aqui do curso da Eximex, né, que também vou falar mais pra frente, por eu estou vendo aqui, sou míope, não vou ver, né, os demais, mas assim, os que estão na frente eu consigo. Então é só realmente agradecer, principalmente a minha equipe, mas a todos também que auxiliaram nessa questão da capacitação e no desenrolar das atividades correcionais, porque para a gente conseguir realmente cumprir alguns desafios, a gente tem que ter uma equipe por trás que nos, não digo nem nos auxilie, nos suporte, né, nas demais atuações. Então, assim, principalmente a equipe da Cox 3, doutora Aline, doutora Alexandre, doutora Flávia, volto a dizer, Luiz Fernando, doutora Daniela, doutora Anderson, esqueci no primeiro momento, que estão nos assistindo à distância, realmente agradecer pelo auxílio e pela paciência durante o ano. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia doutora Wladja, colegas corregedores auxiliares, bom dia a todos os colegas que estão presentes. Também quero dar um bom dia especial aos colegas que se deslocaram para cá, tal como fez a doutora Wladja, né? A gente sabe que sempre é difícil abandonar a rotina diária para essas viagens.
viagens, mas tenho certeza que vai ser muito valiosa a presença de todos aqui. Inicialmente, eu queria fazer um registro de como é uma grande satisfação para mim poder integrar essa equipe da Corregedoria. Estou aqui há pouco tempo, desde o início de 2019, né? E também de poder estar presente aqui nesse evento, com colegas com tanto conhecimento, que dispõem de tanto conhecimento e que são tão importantes para a advocacia pública. Então, realmente é um prazer inestimável poder estar aqui participando desse momento. O ano de 2019, como já foi sinalizado pela doutora Vládia antes, pela doutora Cristiane, pelo doutor Omar, foi um ano bastante desafiador, e no que diz respeito à perspectiva de... e ainda não acabou, como bem comentou o doutor Omar aqui. E ainda falta muito para acabar, né? Enfim, mas no que diz respeito à perspectiva de correções ordinárias, foi um ano que envolveu muita dedicação ao desenvolvimento de uma metodologia que dependeu de mapeamento de novas fontes de dados, de um aprendizado de como a gente pode analisar esses dados e aproveitar ao máximo esses dados que atualmente refletem, em grande medida, a regularidade e a efetividade da atuação dos órgãos da advocacia pública. Naturalmente, o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho demanda realmente uma dedicação diferenciada de todos os envolvidos, né? Mas acho que a gente já pode dizer que a gente chega ao fim do ano com uma aprendizagem muito enriquecedora nesse sentido e com um conhecimento a esse respeito que vai ser inestimável para as correções que a gente vai desenvolver no futuro próximo, já desse ano e no próximo ano, cujo planejamento está em curso, né? Então, assim, por todo esse desafio que a gente vem enfrentando, né, e por tudo isso que a gente está conseguindo produzir de conhecimento, como disse o doutor Omar, sobre a gestão, sobre a Corregedoria ser uma instância de gestão de conhecimento, eu quero também aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a equipe da Coalc 5, com a qual eu trabalhei mais diretamente, né? Doutora Cláudia, doutora Elisafan. Fui orientado aqui a solicitar que todos levantem para que possam ser conhecidos. Doutora Elisafan, doutora Cláudia, doutora Daniela, doutor Cris, doutor Sandro, cuja dedicação e comprometimento foi ímpar e foi decisivo para que a gente pudesse, no âmbito da Coalc 5, contribuir com a Corregedoria no sentido de proporcionar um conhecimento que vai ser muito valioso no futuro, né? E acho que esse evento, que foi concebido pela doutora Vládia, que contou com uma dedicação ímpar que eu pude acompanhar nos últimos dias da doutora Cristiane para organizar toda essa logística, né, toda a presença e participação de todos, vai ser uma oportunidade muito interessante para que a gente possa debater tudo isso que foi construído na perspectiva correcional, na perspectiva disciplinar também, todo esse conhecimento valioso que foi produzido pela Corregedoria no decorrer de 2019. Né? E, nesse sentido, então, só me resta, assim, agradecer a doutora Vládia pela oportunidade de eu estar presente aqui, de poder contribuir com a Corregedoria e, mais além, também com a advocacia pública e com a sociedade em termos gerais. Né? Assim, realmente para mim, eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui hoje com um conjunto de colegas tão ilustres assim. Então, muito obrigado a todos. Bom dia a todos. É um prazer enorme compor a equipe da Corregedoria, meus colegas corregedores auxiliares, a doutora Vládia, os colegas da minha equipe, os demais colegas das outras subcorregedorias e corregedorias auxiliares. É muito prazeroso e muito gratificante estar compondo essa equipe nesse momento de grandes transformações que a Corregedoria vem vivendo, como a doutora Cristiane colocou. Assim. O ano tem sido particularmente difícil para mim, que acabei de chegar, acho que não posso mais dizer que eu acabei, né? Cheguei em abril como subcorregedor auxiliar do Dr. André Verri, que vinha exercendo um excelente trabalho à frente da Corregedoria Auxiliar 4, mas por motivos particulares teve que deixar a Corregedoria Auxiliar, e a doutora Vládia prontamente me convidou para assumir esse desafio. Eu não tinha ideia do tamanho do desafio, foi realmente muito grande, mas a satisfação de vencer a cada dia cada uma das etapas e das dificuldades que se impõem, assim, tem o seu lado
falou do prazeroso e de estímulo, né? Então é algo que nos leva além a continuar nessa trajetória, né? E como eu disse, fazer parte da corredoria nesse momento ímpar, assim, de grandes mudanças, né? De consolidação de um excelente trabalho que vinha sendo realizado, né? Com um passo sempre a mais, sempre adiante, em direção a mudanças que são inevitáveis, né, no nosso dia a dia. O Dr. Conrado acabou de mencionar a questão da análise de dados, né? A tecnologia hoje, e particularmente da minha parte, né, que tenho como uma das atividades aí de ponto focal a parte de desenvolvimento, de transformação tecnológica da corredoria, né, é algo que nos impõe e que vai ser um grande desafio. Infelizmente, esse ano, o desenvolvimento por diversas situações não foi a contento, assim, do que a gente esperava que fosse, mas, assim, como eu disse, é algo que inevitavelmente a gente vai experimentar nos próximos anos, e eu espero que eu esteja aqui para poder contribuir o máximo possível com isso, né? Não só eu, como minha equipe também, contribuir o máximo possível com essa mudança da corredoria, e especificamente nessa parte da transformação com o uso da tecnologia da informação, né, que é uma das coisas que a gente vislumbra que é um caminho inevitável, né, algo que a escolha já ficou atrás há muito tempo. Hoje é algo que não se escolhe mais e tem que simplesmente se adaptar. Eu queria, nesse momento, agradecer a todos que vieram, né, de seus lares aí, e a gente sabe como é que é complicado deixar nossa rotina diária para poder vir, né, a serviço aqui, ficar longe de suas casas, dos seus familiares, né? A gente faz correções também, sabe como é isso. Então eu queria agradecer esse esforço que é feito para poder vir contribuir aqui com esse seminário. Queria agradecer particularmente aos membros da minha equipe, que eu queria que se levantasse por gentileza, Dr. Leonardo Zaramella, Dr. Davi, Dr. Valdir, Dr. Rubens, chegou recentemente também, Dr. André Barra, que não está aqui, já saiu recentemente da equipe, mas prestou excelente serviço enquanto eu estive aqui, né? Mas foi substituído pelo Dr. Rubens, e o Dr. Leonardo Salles também, que está de férias atualmente, por isso não pode estar presente, dentro da quinta região. Então, novamente, agradeço a todos pela presença, agradeço aos meus colegas corregedores auxiliares pelo grande apoio que têm me prestado aí. Eu acabei de chegar aqui, o neófito na equipe, mas, assim, felizmente, a equipe é fantástica, os colegas são muito dispostos a ajudar sempre. E queria agradecer particularmente a doutora Vládia pela oportunidade que tem me dado nessa, e pela confiança no nosso trabalho que ela tem conferido nesse curto período que eu estive aqui. Muito obrigado a todos. Bom dia, colegas. No começo da fala dessa mesa, apesar de ser um admirador, meu guru, o Elmar, ele me deixou angustiado. Ele falou que o velho vive da memória, e eu acabei de completar 55 anos, estou com cabelo grisalho, e eu todo dia acordo pensando o que é que eu vou fazer hoje, como fazer, como melhorar. Fiquei angustiado aqui, eu não me enquadro no Norberto Bobbio, nesse quadro do Norberto Bobbio de jeito nenhum. Ainda bem, né? Não estou na descendência, não, me sinto na ascendência. Eu sou do tempo, exatamente, esses cabelos brancos demonstram que a corregedoria era um órgão que eu confesso eu evitava. Eu fazia coisas que rezava para a corregedoria não saber, porque a corregedoria andava longe do que ela é hoje. Eu tive o prazer de encontrar aqui um cidadão que está ali atrás, Paulo Andrade Gomes, PFN. Eu encontrei ele como chefe em 2001, lá em Sergipe. E ele fez algo que alguém preocupado com a corregedoria não fazia naquela época de jeito nenhum. Ele fez algo que alguém preocupado com o serviço faz, preocupado com a qualidade do serviço, que hoje é o que a corregedoria, é a preocupação maior da corregedoria. Eu cheguei lá, era um ambiente pequeno, algumas colegas numa sala, e ele disse: olha, Mar, o teu computador é esse. Era uma sala com mais 3 ou 4 colegas, que não eram advogados da União, eram assessoras que faziam aquele trabalho mais tratamento sumário, que passava para ele, então, dar um acabamento e dar saída. E ele viu
que eu fiquei meio tipo, ele disse para mim, olha, mas vou te passar as bombas, os problemas serão contigo e elas vão cuidar do mais simples. E no começo eu fiquei ali numa situação, meninos falando sobre alguma coisa, assunto do dia, do salão, da novela, e eu ali com a bomba no colo, sem ter, né, muito. Aí ele me chamou e disse, mas você quer trabalhar em casa? Eu mando para ti um computador, fico mandando processo e pegando processo para você ter condição de trabalhar em paz. Só um cidadão meio doente faria um negócio desse em 2001. Alguém que realmente tinha uma preocupação com o serviço, porque normalmente assim, não, que é isso, não vou fazer isso, não pode. Trabalho remoto naquela época, eu acho que nessa palavra remoto existia ainda. Então, algo digno de elogio, e eu peço aqui palmas para essa grande figura, Paulo Andrade Gomes. Levante, por favor. Levante, homem. E esse ato seu foi um grande ensinamento para mim, saiba disso. E então, quando eu fui convidado para a corredoria, pela Vlad e pelo André, eu não tinha no meu plano de vida trabalhar em corredoria, porque pensava muito naquela questão puramente correcional. Mas eles me deixaram claro que a corredoria iria assumir esse ano, e realmente a Vlad não nos deixa em paz, né? A gente está assumindo esse ano uma face meio que estava segundo plano do passado, mas que agora está realmente com uma pressão muito grande, que é esse trabalho da verificação da regularidade e eficácia dos órgãos, que é algo realmente que para mim, na minha opinião, é muito relevante, porque você alavanca a instituição como um todo, né? E tem sido feito um trabalho realmente muito bom pela corredoria, por toda a equipe. Nós temos hoje, como os colegas já ressaltaram, esse trabalho de análise de dados, e a partir dessa análise de dados, verificação dos pontos de possível melhoria. E eu tive uma reunião ontem até à noite, os colegas me impressionaram, tive que ficar até à noite ontem da minha equipe, que vieram me cobrar, disse que eu pratiquei um estelionato, para mostrar para vocês como realmente a corredoria está diferente. Eu pratiquei um estelionato, que ia ser bom, vão trabalhar comigo na minha equipe. E então eu passei alguns relatórios do passado para eles. Então eles viram relatórios e não, legal, vamos sim. E chegaram agora e reclamaram que todo dia é uma novidade, todo dia é aperfeiçoamento, todo dia tem coisa nova para se discutir, para se buscar aperfeiçoar, e ninguém aguenta isso e tal. E que eu pare com isso, nós estamos em novembro, vamos ver se a gente mantém até o final do ano, pelo menos, sem ter que aperfeiçoar mais nada, tá bom, né? Então isso é realmente muito gratificante, você saber que pode realmente... Mas é estelionato que realmente deixa a gente muito... Eu faço como a Cris sempre faz, ela chega numa correção e então ela faz logo assim. Então a gente faz com amor, né, Cris? Está valendo. Então, colegas, eles usaram essa palavra aqui, eu digo, realmente é desafiante trabalhar na corregedoria. É muito empolgante realmente você poder chegar em uma unidade e ao mesmo tempo você colher elementos, como ontem a gente esteve na Conjunto do Ministério da Justiça, né, Cris? E poxa, que legal, tem colegas fazendo coisa aqui que a gente nunca viu e que serve de modelo para a gente levar para outros órgãos, mas também chegar e dizer, olha, tem colegas em outros lugares que fazem coisas aqui, que fazem coisas que podem auxiliar muito o trabalho de vocês. E a gente poder sempre fazer, né, essa troca e poder colaborar com o aperfeiçoamento da instituição como um todo, é o nosso propósito. Já tivemos um trabalho que avançamos bastante esse ano, já estamos no planejamento do próximo ano, já com muitas mudanças no próximo ano. A corredoria tem melhorado, sobretudo pelo esse perfil da Vlad, que ela abre esse espaço. O que é que vocês têm de ideias para a gente melhorar? Então, as ideias que eram no começo do ano, a gente está fechando o ano com muita novidade em relação às correções que serão feitas no próximo ano. E agora é o novo estelionato que eu estou dando para os colegas, né? O próximo ano vai ser diferente, vai ser... E eu então peço que a minha equipe, Mariana, subcorregedora, Galba, Marcos Cuntes, Fernanda Carrapeira e Denis, levantem, por favor, equipe maravilhosa. Trabalhamos ainda com a Georgia, que está em casa, vamos ver, então, colegas, realmente, fazendo uma conexão que eu fiz no começo, para mim a essência do bom trabalho é você trabalhar feliz, trabalhar com empolgação. E a corregedoria, ela oferece isso para todos nós. E espero que vocês estejam também sentindo tudo isso, porque se não estiverem sentindo ainda, vão sentir, porque tem muita novidade para o próximo ano, né? Muita coisa boa.
Muito obrigado a todos pela presença e por essa grande equipe. Bem, senhoras e senhores, portanto, a gente faz essa segunda mesa aqui do primeiro seminário da Corregedoria Geral da Advocacia da União para convidarmos a próxima mesa, por favor. Obrigada, doutor Amar, doutor Conrado, doutor Nilmar e doutor Ulisses. A minha apresentação hoje, até para falar um pouco sobre isso, é sobre os trabalhos correcionais de 2019. Agora vocês imaginam como é que vai ser, né? Porque eu tenho 30 minutos para falar sobre tudo isso que já discutiram aqui, de todo esse trabalho intenso, de muito trabalho esse ano, então realmente não dá para falar sobre tudo. A gente acabou selecionando algumas partes aí que são interessantes para as pessoas de fora da corregedoria principalmente, porque os que já estão atuando na corregedoria já conhecem bem os trabalhos, né? Falaremos um pouco sobre planejamento, mostraremos alguns dados da corregedoria, mas realmente, como todos disseram aqui, foi um ano muito intenso, de muito trabalho. Então a gente vai mostrar uma fração disso, uma fração do que se fez esse ano, para que vocês conheçam um pouco o trabalho da corregedoria. Eu não sei se eu já começo, não sei como é que está esse procedimento aqui. A Adriana começa? Então tá bom, então vou só agradecer a vocês, a presença de todos aí. Queria que a minha equipe levantasse aí também. Mariana, todos aí presentes, né? Gente, eu sei que muitos aqui de dentro da corregedoria já conhecem o trabalho da SMD, mas eu vou só fazer uma exposição antes de eu começar a apresentação dos slides para aqueles que ainda não conhecem muito bem a divisão dentro da corregedoria. Subcorregedoria de Medidas Disciplinares, ela é responsável a partir da instauração dos processos disciplinares e das sindicâncias até a entrega de um relatório final para a corregedora, que é a autoridade instauradora, e a partir desse momento, esse relatório vai para o apoio ao julgamento, que hoje quem é responsável é o Dr. Kleber. A partir do parecer que eles elaboram, volta para a corregedora geral, ela dá o ok dela, sobe para o advogado-geral da União, com a publicação da portaria de aplicação da penalidade ou do arquivamento desse processo, ele retorna para a SMD, onde novamente a gente atua sobre esse processo, fazendo as providências decorrentes. E aí a notificação do acusado, notificação de chefia, se precisa de ter qualquer tipo de se teve dano ao erário, a gente encaminha para o DPP, MP, se tiver alguma ação de improbidade já em andamento, alguma ação penal, judiciária, enfim. Isso tudo também é feito pela equipe da SMD. E, além da gente fazer a gestão desses processos, a equipe também, hoje em dia, composta pela doutora Thaís e doutor Carlos, eles estão aqui, por favor. Doutora Thaís, obrigada. E aí, tudo mais que diz respeito a esses processos, também a SMD, quem é responsável por prestar os subsídios para a decisão da corregedora. O que isso significa? Então, seus acusados ajuizaram ações judiciais, mandados de segurança, toda essa questão de prestação de informações, quando a autoridade coatora é indicada, sendo como a corregedora, nós fazemos esse auxílio para ela. Então, quando as comissões entendem que determinado acusado tem que passar por um incidente de sanidade, a gente que presta esses subsídios para poder subsidiar a decisão da corregedora, sim ou não, pela instauração desse incidente. O mesmo acontece com suspeições, impedimentos que os acusados levantam a respeito dos membros das comissões. Também a gente presta todo esse assessoramento para já chegar no gabinete, para a corregedora apenas despachar e voltar para a comissão com a decisão, certo? Então, quando eu assumi a SMD, eu preciso falar que eu já peguei uma estrutura extremamente bem definida e em muito bom andamento, o que isso facilitou demais o nosso trabalho. O SMD antes era o Dr. Rafael Kerli, na gestão do Dr. Altair como corregedor, e eu confesso assim, que peguei uma SMD muito boa na questão de estrutura e dos trabalhos mesmo que estavam sendo feitos. A gente deu continuidade a esses trabalhos, e aí, por já pegar essa estrutura muito bem definida, a doutora Vládia, quando me chamou, falou o seguinte: olha, Adriana, eu quero que você fique muito mais próxima das comissões, porque agora a SMD, com essa boa definição que já tem, eu preciso entender o que faltam para as comissões, quais são os anseios delas e o que precisa para a gente poder normatizar, o que a gente precisa apresentar para que a gente melhore os números e o retorno para a sociedade dos nossos processos. E aí, com base nisso, a gente foi fazendo reuniões com as comissões, a gente praticamente tem reuniões mensais,
E aí, além dessas reuniões mensais, eu sempre estou em contato com eles via link, que a gente tem muito dos nossos membros atuantes fora de Brasília. E aí, nesse contato, a gente percebeu onde estavam os gargalos, onde estavam as necessidades, e a gente foi atuando em cima disso. Então, para começar a apresentação dos slides, eu vou começar com números, mostrando para vocês o impacto que a gente teve esse ano 2019 especificamente, porque eu só comecei em março. Então, os números vão dizer como que a gente já nesse 2019 deu realmente um boom nos processos da SMD. Só lembrando que como eu já disse para vocês, como eu vou fazer um balanço da SMD especificamente, eu vou me ater basicamente aos processos que foram relatados. O que isso significa? São aqueles processos quando saem da SMD, quando a comissão interna encerra o trabalho dela, ela entrega para a SMD um relatório para a gente poder caminhar para a SAJD. Então aqui a gente tem um balanço das quantidades de processo. Eu fiz um balanço dos 3 últimos anos, então 17, 18 e 19. No ano de 2017 a gente teve 12 processos relatados, 2018 11 e 2019 já 16. É com muita felicidade que eu falo que eu terminei esse PowerPoint ontem e ele já está desatualizado. Né? Quem apresenta o PowerPoint fica feliz de estar desatualizado, só a SMD. Por quê? Porque ontem eu estava terminando o PowerPoint, Lúcia chega na minha sala. Doutor Flávio acabou de apresentar um relatório. Flávio, por favor. Muito obrigada. E aí, isso aqui, ou seja, aqui a gente já vai para 17, né? Então já seria um total de 40 processos relatados nesses últimos 3 anos. O que dá. Então agora eu vou voltar, tá, Flávio? Foi como se fossem 16 para apresentar aqui o PowerPoint, tá? Por favor, desculpa. E só fazendo uma consideração, que quando eu fiz esse fechamento, eu realmente coloquei aqui processos que foram efetivamente entregues. Quero dizer, corregedora, que isso aqui fosse em dezembro, a gente teria, além de computar o do Flávio, que já foi entregue, pelo menos mais 3, que já me disseram que provavelmente serão entregues, certo? E aí, aqui então a gente tem um balanço, ó, de 2017 em relação a 2018, a gente teve uma diminuição ali de 9% dos processos relatados. Já 2019 para 2018 a gente teve um aumento de 45% desses processos, certo? Então a gente realmente vê assim que, como os co-autos já colocaram aqui, a corregedora não deixa realmente ninguém em paz, inclusive a gente da SMD e o pessoal das comissões que estão aí para poder dizer, né? Aí eu gente, como números não falam por si só, e vocês já viram que eu gosto de ver as pessoas que representam esses números, eu queria pedir todos os integrantes das comissões que puderam tornar esses números possíveis para levantar aí, para todo mundo conhecer vocês, porque só a gente sabe o que é que significou essa alteração. Flávio, Sandro, Zé Adolfo, Elias, Marcos, Simone, Raquel, Edivan. Quem mais está aí, gente? E os que estão de fora, que podem estar assistindo também, Denise, Washington, Patrícia. Gente, muitíssimo obrigada. Só para quem não é da corregedoria entender, esses colegas que se levantaram agora, eles são os integrantes exclusivos que atuam nas nossas comissões de PAD. Só que hoje, a corregedoria, como eu falei para vocês, naquele espírito colaborativo, nós temos vários integrantes de outras unidades que estão atuando em processos administrativos disciplinares, cumulando função. Então, hoje nós temos integrantes das corregedorias auxiliares, das subcorregedorias de medida disciplinar, de apoio a julgamento e de procedimento preliminar, cumulando função e nos auxiliando na condução dos processos administrativos disciplinares. Então, esses números, que agora foram apresentados pela doutora Adriana, que vão ser mais especificados lá na frente, refletem o trabalho dessa equipe. E é como eu falei, só nós sabemos o que é que significa, o suor que tem dado a gente conseguir alavancar esses números. Então, muito obrigada à equipe da SMD. E nesse momento, especialmente, particularmente e carinhosamente, aos colegas que conduzem processo administrativo disciplinar. Aí aqui nós fizemos um levantamento dos presidentes dos processos que foram relatados de 2017 a 2019. E aqui eu queria parabenizar o Marcos pelas 4 relatorias no ano de 2019. Quem atua em processo administrativo disciplinar sabe que 4 relatorias no ano é coisa quase que de um monstro, né, Marcos? Isso aqui realmente é fora de qualquer padrão. Flávio também, parabéns, Flávio, como de ontem, 4 também, né, Flávio? Isso foi para poder alcançar o coleguinha, né?
Os dois trabalhando juntos. Eu senti que você chegou correndo com ele ontem para poder atrapalhar meu PowerPoint e ficar igual o Marcos, não foi? Pois é. Aí aqui eu já fiz uma outra apresentação, já colocando basicamente as penalidades que a gente aplicou nesses anos de 2017 a 2019. E aqui então, vocês vão ver os números diminuídos, por quê? Porque aqui são processos apenas julgados. Então não entram os que estão apenas relatados e estão encaminhados para a SAJD para finalização ainda. Tá? Então aqui dos processos relatados, a gente tem aplicação de uma advertência em 2017, 7 arquivamentos em 2017, 4, 18 e 1, 19, cassação de aposentadoria 1 em 2019, demissão 3, 4 e 3, destituição de cargo em comissão 2 em 2019, suspensão 3, 3 e 2, e aqui a gente tem o número de sindicâncias que ou geraram PAD ou deram em arquivamento. Aí aqui, do balanço da SMD de 2017 a 2019, eu trouxe quando, em 2017, PADs e sindicâncias instaurados, foram instaurados 19, 2018 também 19, 2019, 17. Em andamento, em 2017, a gente teve 49, 53 em 2018, 2019 a gente já tem 42, e aqui a gente vê uma queda significativa em função exatamente desse aumento dos processos relatados em 2019. Aqui a gente vê no final aquele slide que eu já trouxe anterior, que foram 12 processos relatados em 2017, 11, 18 e 16 em 2019. Tempo médio para a conclusão desses processos. A gente vê uma redução de 2019 para 2018. Por que eu falo isso? Porque embora ali a gente tenha mais ou menos uns 19 dias a mais de 2019 para 2018, a gente tem que levar em consideração o número de processos relatados. Então, fazendo essa ponderação, obviamente, a gente teve um decréscimo bem significativo no tempo médio para a conclusão desses processos. E aqui eu trouxe basicamente as penalidades que a gente aplicou nesses anos com as infrações. Então, a penalidade de demissão, o que teve mais? Foi valimento de cargo, improbidade. Passa o próximo slide, por favor, que tem um que fica mais. Esse aqui de suspensão, o próximo, por favor. Cassação de aposentadoria, destituição do cargo em comissão e penalidade de advertência, que foi 1 em 2017 por inobservância dos deveres funcionais. E aí a gente trouxe um gráfico aqui para poder mostrar, de uma forma geral, o que mais gerou demissão entre os anos de 2017 e 2019. A gente teve 7 demissões por improbidade, 2 por desídia e 2 por valimento de cargo. E de suspensão, a gente teve nesses 3 anos 5 suspensões por falta de zelo, 2 por descumprimento de ordem superior, 2 por falta de urbanidade, 1 por exercício de atividade incompatível com o cargo, 1 por conduta incompatível com a moralidade administrativa e 1 por inobservância dos deveres funcionais. Certo? Então aí, agora, uma vez que eu apresentei os números para vocês, eu vou dar um apanhado de o que foi feito na SMD nesse ano de 2019 para a gente poder chegar nessa grande evolução que foi esse salto da SMD de 11 processos relatados em 2018 para 17 processos até agora em 2019. O que aconteceu? Quando eu cheguei na SMD, a gente já tinha um número de portarias que já estavam em vigor, mas a gente sentiu necessidade de alterações dessas portarias e aqui eu trouxe, vocês vão ver que tem 3 slides. Aqui, basicamente, a gente apresentou revisão e publicação de portarias que já estão em vigor. Então, essa parte aqui são portarias que hoje elas já estão em vigor e já fazem parte do trabalho da SMD. A primeira portaria disciplina a estrutura da SMD, distribuição de processos e demais tarefas. Antes a gente já tinha essa portaria, mas ela estava um pouco desatualizada e ela estava separada das portarias de divisão de trabalho no meu apoio. E aí eu queria que meu apoio levantasse, por favor, para eu fazer um agradecimento especial, porque sem eles, realmente, assim, aquela SMD não tem como funcionar. É o maior apoio da corregedoria. Vou cumprimentar a todos, a pessoa da minha chefe, a Lúcia. Então, como eu já falei, é a maior estrutura de apoio, exatamente em razão do auxílio que a gente precisa dar para as comissões e para toda a SMD, do início ao fim de um processo administrativo. Então, essa portaria aqui, ela reestruturou a nossa forma de organização e de divisão dos nossos trabalhos. E
fez a junção, então apenas a gente não tem uma portaria específica para os advogados e outra específica para o setor de apoio. Não, a gente fez numa única, para a coisa poder ficar bem estruturada e de fácil Pesquisa. Essa portaria 462 aqui, ela é super nova, de 1º de julho de 2019. Ela veio por quê? Ela veio comunicar, ela dispõe sobre a comunicação de fato novo, identificado no curso de sindicância, PAD e procedimento preliminar. O que isso significa? Às vezes a gente já tem um processo em andamento, e aí chega na verificação preliminar, ou chega no gabinete a indicação de algum fato novo a respeito daquele acusado que já tem um PAD em andamento. O que a gente percebeu? Tinham comissões que aceitavam colocar no raio operatório, tinha comissões que já eram contra, queriam outro processo, então não havia sistematização de como a gente vai ou não ampliar esse raio operatório do processo já em andamento. E aí a gente apresentou uma proposta para a doutora Vládia. Quem foi a responsável pela primeira relatoria disso aqui foi a doutora Thaís. E aqui vocês vão ver que eu sempre coloco a relatoria de todas as nossas portarias, o que não significa que ela não teve ampla divulgação e ampla discussão no âmbito interno da corregedoria. Porque existe, obviamente, uma relatoria para fazer a primeira minuta, essa relatoria passa por mim, essa minuta passa por mim, a gente apresenta para a doutora Vládia e ela dá abertura e visibilidade para todos os integrantes da corregedoria. E aí todo mundo tem a oportunidade de apresentar opiniões, de apresentar sugestões, depois volta para o relator faz a consolidação, passa de novo por mim, pela doutora Vládia, antes da publicação. Então, todas as portarias são muito debatidas e nada sai de uma forma unilateral, não, tá? Então, essa comunicação, esse fato novo, ele ficava num limbo. A gente coloca ou não nesse raio operatório, quem decide, obviamente a decisão sempre foi da autoridade instauradora, mas todo mundo ficava sem ter os requisitos. E aí essa portaria veio exatamente para isso, para a gente poder demonstrar o que é um fato novo, se esse fato novo é conexo ou não é conexo com aquele que já está em andamento num PAD. E a decisão fica a cargo da autoridade instauradora. Então, o que acontece? Quando chega um fato novo, na verificação preliminar, por exemplo, a verificação preliminar encaminha para a comissão, quando ela percebe que aquilo realmente configurou uma infração disciplinar, a comissão decide, isso aqui a gente vai ou não abarcar no nosso raio operatório. Vai para a SMD, igual eu falei para vocês, a gente presta todo o subsídio para a corregedora, volta para a SMD esse processo, a gente dá a nossa chancela, sim, deve ou não deve ampliar esse raio, e aí vai para a corregedora para a decisão final. Tá? Então isso aqui foi um ganho, principalmente eu acho que para as comissões e para a gente, SMD e corregedoria, decidir de forma bem fundamentada a respeito da ampliação com base em fundamentos normatizados, né? Aí agora nessa parte aqui eu fiz um apanhado sobre portarias que já estão em vigor, mas que a gente precisa de aprimorá-las. E todas aqui já estão em estudo para esse aprimoramento, para essa sugestão de alteração. E vou começar pela portaria 16, que o doutor Elmar falou na fala dele sobre a lista dos 40. Essa é muito, muito famosa e vocês devem imaginar a dor de cabeça que dá essa lista, principalmente para quem está na SMD, que precisa procurar gente para comprar comissão de PAD. Então, o que acontece? O que foi a nossa sugestão, relatoria do doutor Carlos? O que a gente... Já existe hoje uma outra portaria para poder também ter participação de procurador federal na corregedoria. E aí, essa portaria de procurador federal, ela faz a previsão de substituição bienal e de janeiro a janeiro, que facilitaria bastante a nossa procura por novos componentes, né? E aí a nossa sugestão para essa alteração é exatamente isso, que a gente consiga fazer nos mesmos moldes que hoje é o da Procuradoria Federal, que essa aqui nossa, ao invés de anual, se tornar bienal, porque é praticamente inviável alguém chegar e pegar o serviço de uma subcorregedoria ou de uma COALCS em um ano. Quando a pessoa começa a pegar o jeitão do trabalho, a gente já tem, às vezes, que substituir essa pessoa. Então, a ideia é que essa portaria faça com que a lotação, o exercício aqui seja bienal e de janeiro em janeiro para a gente poder fazer coincidir com a lista de procuradores federais. Essa portaria 248 do AGU e a 154, que veio regulamentar a 248 da AGU, é sobre procedimento para celebração de TAC. Essas duas portarias,
elas prevêem a celebração do termo de ajustamento de conduta, mas até o momento de instauração do processo administrativo disciplinar. Após o momento de instauração do processo, já não é mais possível a celebração do TAC. E aí, o doutor Carlos foi na minha sala, a gente discutiu isso com a doutora Vlad, falando, vamos tentar aprimorar isso, porque hoje a Controladoria Geral da União e toda a esplanada já trabalha com a ideia de possibilidade de celebração de TAC, ainda que durante o andamento do processo administrativo disciplinar, desde que se trate de uma penalidade de advertência. E aí, aqui na Corregedoria, teve um caso específico que estava na verificação preliminar, e aí o processo precisou de maiores diligências na verificação, e aí, quando a verificação mandou para a possibilidade do termo de ajustamento, a gente já não tinha mais prazo hábil para isso. E aí, para salvar a prescrição desse processo, a gente imediatamente instaurou o PAD, mas ficamos amarrados nessa falta de possibilidade de propor para o acusado o TAC. Então, agora a ideia é exatamente essa, a gente propõe a alteração dessas duas portarias, a doutora Vlad levar para o ministro, fazer a alteração da 248 e depois a alteração da 154, que normatiza a 248, certo? Essa daqui, ela é sensacional. Portaria 289, de controle administrativo das atividades das comissões disciplinares. Aqui embora ela ainda não esteja alterada, a gente já sim colocou em vigor algumas alterações com o aval da doutora Vlad, formalizamos por e-mail para todas as comissões, e eu acho que aqui, onde foi desenvolvido o maior amor entre as comissões, é a doutora Vlad, né? Por causa dos famosos despachos. O que aconteceu aqui? O controle administrativo das comissões, ele é feito por meio de relatórios e cronogramas. E aí o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, esses relatórios, eles demonstram a fase em que o processo administrativo e a sindicância está. O que não significa que nós, SMD e corregedora, tenhamos acesso ao processo em si. Então, a gente não sabe o que eles estão, em que fase, o que eles estão investigando, qual é efetivamente o objeto, qual está sendo o entendimento da comissão em relação a isso, exatamente para não haver quebra de sigilo. Então, isso é muito respeitado. O que esse relatório nos mostra? Esse relatório nos mostra, foi instaurada a comissão decidiu pela expedição de ofício, estamos aguardando o retorno dos ofícios. Está na fase de instrução, está na fase de indiciamento, está na fase de relatório final. Então, a gente tem ideia do andamento do PAD sem necessariamente entrar no PAD propriamente dito, certo? Então, não tem interferência nenhuma na condução que a comissão é livre para poder decidir, certo? Então, aqui o que aconteceu? O que acontece? A 289 prevê que os relatórios sejam apresentados para a corregedora de 15 em 15 dias. O controle fica praticamente impossível de você fazer quinzenal de colegas que às vezes atuam em 5, 6 presidências ao mesmo tempo. Eles praticamente param para poder ficar fazendo relatórios, porque os relatórios, como eles não vencem na mesma época, porque depende da portaria de instauração, eles estavam sempre reclamando que esses processos não faziam sentido, apresentação de relatórios de 15 em 15 dias. E aí, eu, doutor José Adolfo, responsável pelo escritório de São Paulo, me auxiliou a convencer a doutora Vládia, porque ela, mão de ferro, queria que fosse de 15 em 15 dias, a gente falou, não, vamos tentar que seja bienal, para a gente poder ver o que vai acontecer. Resultado, bimensal, obrigada. Passou a ser bimensal. Do que resultou isso? A corregedora passou a ter um retorno muito fidedigno da fase atual do processo. O que isso significa? O que vem basicamente num relatório? O que a comissão desenvolveu nos últimos 15 dias e o que ela pretende desenvolver nos próximos 15 dias. O que resulta disso? Quando você tem um relatório bimensal, não adianta mais você colocar que eu expedi um ofício e nos próximos 15 dias eu estou aguardando o retorno desse ofício. Não. O mínimo que tem que ter é reenviei o ofício ou desistir desse ofício e agora estou mandando para outro lugar. Então, esse controle maior da SMD e da corregedora fez com que a gente tivesse literalmente o maior controle sobre as etapas desses processos administrativos e que a gente pudesse realmente
cobrar as comissões e entender o que acontecia, que aquele processo não estava andando. Então, muitas vezes, o problema estava com a própria SMD, estava comigo mesmo, que eles me falavam, olha, não está andando porque você não foi lá e não cobrou a entrega do laudo desse incidente, como a gente teve um processo que ficou parado 1 ano, por falta de entrega pela junta médica. Então, hoje, esses relatórios nos permitem uma maior comunicação com a comissão para que elas cheguem até a gente e mostrem onde estão os problemas e por que aquele processo está parado. E aí, esses processos geraram os famosos despachos da corregedora. Então, antes dela assinar portarias de recondução ou de prorrogação dos trabalhos das comissões, ela dá uma olhada no último relatório e no relatório anterior para poder fazer esse cotejamento. Efetivamente, o que ele falou no anterior, queria fazer nos próximos 15 dias, efetivamente foi feito no relatório seguinte. Então, esse controle ficou muito mais efetivo. E aí, essa alteração, embora ela não esteja em vigor ainda, a gente já oficializou por e-mail, já está tudo certinho. E aí vai ser uma alteração significativa que a gente vai trazer nessa portaria. Essa portaria 490, ela diz respeito à realização de audiência à distância pela corregedoria, também relatoria do Dr. Zé Adolfo. O que acontece aqui? Os nossos interrogatórios, por essa portaria, eles são obrigatórios na sua forma presencial. Hoje em dia a gente tem videoconferência, a gente tem possibilidade, a gente tem várias comissões que atuam em outras localidades fora de Brasília. Hoje a gente tem comissões em Fortaleza, São Paulo, Curitiba, eu sempre confundo, é Ribeirão ou São José, Sandro? Ribeirão. Ou seja, a nossa possibilidade de evitar gastos fazendo interrogatórios e oitivas por videoconferência é gigante, a possibilidade hoje que a AGU já nos oferece. O problema é que essa portaria que barra que o interrogatório seja realizado sem ser de forma presencial. E aí a gente apresentou essa sugestão de alteração, já subiu para o gabinete do AGU, porque é uma portaria do AGU. O problema foi o seguinte, a doutora Vládia deu retorno para a gente tinha até comissão esperando para poder fazer esse interrogatório, e aí o problema foi que essa portaria, ela também é usada pela PGF. E aí a gente esbarrou no problema, como que a gente pede a revogação de uma portaria, a gente faz uma outra, mas a PGF está utilizando. Então essa portaria já está com agendamento, né, doutora Vládia, com o PGF, para a gente poder discutir se a PGF aceita a minuta que a corregedoria ofereceu, se realmente vai também suprir os problemas que eles têm a respeito do interrogatório à distância, e a gente tem a possibilidade de alterar essa portaria, certo? A 83, disciplina Supervisão dos Advogados Públicos à disposição da CGAU. O Dr. José Adolfo estava fazendo um estudo sobre ela. Na verdade, a gente está na dúvida se a gente vai propor a alteração ou realmente a revogação dessa portaria. Por quê? Porque ela é uma portaria que ela disciplina os advogados, basicamente, que estão na lista dos 40, a quem eles ficam vinculados. E, de uma forma geral, a gente não precisa mais disso, porque hoje, como todas as subcorregedorias e as COALCs já têm a sua estrutura toda definida em normativos desse ano de 2019, a gente sabe especificamente aqueles advogados que vêm para a lista dos 40 hoje, eles já vêm definidos para qual unidade eles vão. Então, obviamente, eles vão ficar vinculados ao responsável por aquela unidade. Essa portaria aqui não, ela falava que vários advogados ficariam responsáveis pelos escritórios, e cada corregedoria auxiliar era responsável por um escritório, enfim. Então, para a gente perdeu o sentido, por exemplo, a COALCS, o Dr. Riomar, ficar responsável por um advogado da lista dos 40 que está no escritório de Fortaleza, mas que está prestando serviço para a SMD. Qual que é o controle que ele vai ter a respeito da prestação de serviço desse advogado? Se ele está na lista dos 40, mas prestando serviço pela SMD, nada mais natural que eu faça o acompanhamento do trabalho desse colega. Certo? Então a gente está fazendo esse estudo a respeito da modificação ou da revogação mesmo. E aqui são portarias que a gente está estudando para fazer sugestões. Elas já estão todas em andamento e muitas já, inclusive, já foram nesse processo que eu já falei para vocês. Teve a relatoria, a primeira minuta, já foi para a corregedora já voltou, já passou pela corregedoria toda. Muitas já estão em fase, já estão nos finalmente mesmo. A primeira, a regulamentação da perícia, assistência técnica e incidente de sanidade mental no âmbito das comissões. A gente não tem isso definido em nenhuma normativa até então. A ideia é que a gente regulamente cada uma dessas perícias, então a gente discriminou lá certinho: perícia grafotécnica, perícia médica, diferindo de incidente de sanidade mental, perícia em bem móvel, bem imóvel,
perícia de engenharia. A gente vem fazendo uma portaria bem completa para a gente poder abarcar quais são os requisitos, o que a comissão tem que prestar atenção antes de pedir um incidente de sanidade, a quem que ela dirige, quando que ela apresenta os quesitos para a junta médica e tal. Então, aqui vai ser um divisor de águas para as comissões terem realmente um norte quando se depararem com a necessidade de realização de perícia, assistência técnica e incidente de sanidade nos PADs. A segunda portaria que a gente está trabalhando é a definição de critérios de produtividade das comissões de processos administrativos. O que significa isso? Quando eu cheguei na SMD, eu percebi que a distribuição, ela sempre foi feita 1 para 1. Então, eu começava a lista lá, então o José Adolfo já recebeu um processo, eu passaria outro para o Sandro, passaria o seguinte para o seguinte da lista e assim a gente continuaria. O que eu percebi com isso? Às vezes, a gente gera nos colegas uma certa resistência a pegar novos PADs, porque embora o coleguinha também tenha o mesmo número de presidências, a complexidade dos PADs em que ele atua não condiz com o número de processos. O que eu quero dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um colega que ele está na presidência de 4 processos por falta de urbanidade, por exemplo. Na minha ótica, a condução desses processos, ela é muito mais... A palavra não é tranquila, mas é porque eu não estou achando outra palavra aqui agora, do que 3 processos de improbidade administrativa. E aí a gente está dando pesos para as infrações disciplinares. A partir desses pesos que a gente está capitulando pelo 8.112 de todas as infrações, a gente vai conseguir dar pontos para essas infrações e a gente vai conseguir fazer uma distribuição mais equânime entre os presidentes das comissões. Essa é a nossa ideia com essa definição de critérios. E critérios de distribuição do processo é exatamente o que eu acabei de dizer. As duas vão andar juntas, né? Eu fiz aqui a separação, mas a ideia é que a distribuição de processos reflita exatamente esse critério de produtividade que a gente vai fazer em relação às comissões. E esse último aqui, que a gente também está propondo, com a relatoria da doutora Thaís. Então, as 3 primeiras, vocês viram que era do doutor Zé Adolfo, né? Tem trabalhado muito pouco, né, Zé? Precisando de mais umas portarias, né? Essa aqui de procedimento de sindicância patrimonial, de relatoria da doutora Thaís. O que hoje em dia, a nossa sindicância, embora ela seja instaurada, a gente tem como certo da atuação das comissões nas sindicâncias, a gente não tem uma sistematização a respeito dos requisitos, dos órgãos que a gente pode oficiar para a gente poder conseguir os dados que a gente quer numa sindicância patrimonial. Sindicância patrimonial, ela visa basicamente analisar indícios de enriquecimento ilícito ou de variação patrimonial descoberto, né? Então, o decreto da CGU, ele tem a previsão dessa sindicância, mas a gente não tem nada normatizado no âmbito da corregedoria para a gente fazer essa sindicância. Então, a ideia é exatamente apresentar exatamente um norte para as comissões terem sobre os requisitos e a forma de andamento de uma sindicância. Aqui, não são mais portarias agora, mas são trabalhos que foram desenvolvidos em 2019 no âmbito da SMD. A gente teve a revisão do manual do PAD, em que atuaram as doutoras Clarissa e doutora Viviane, e doutor Flávio Panucci e doutor Marcos e Zé Adolfo. O nosso manual de PAD, ele não passava por uma revisão há 4 anos, e aí, quando a doutora Vládia chegou, ela pediu para a gente poder montar essa força-tarefa, para a gente poder realmente atualizar o nosso manual do PAD. Então, ele foi atualizado, hoje as comissões, então, já têm um norte mais atual, né? Principalmente os colegas que chegaram, recém-chegados da lista dos 40 agora no meio do ano, eles já têm onde seguir de uma forma mais atualizada. A ideia é que esse manual ele tenha capítulos acrescentados quase que de forma anual, porque ele ainda tem algumas coisas que merecem aprimoramento, certo? Esse macroprocesso aqui, na verdade, ele foi uma demanda que veio do DGE para todos os órgãos da AGU, e o que ele visa? Fazer um mapeamento e modelagem de todos os processos das unidades, especificamente a SMD, coube fazer a modelagem das sindicâncias e dos PADs. E aí foram os doutores Flávio, Marcos e Zé Adolfo que participaram disso aqui por indicação da corregedoria, fazendo exatamente um mapeamento do início
de um processo até a sua finalização, e aqui não necessariamente apenas onde a SMD participa não, tá? Isso aqui é realmente tudo. Quando sai da verificação preliminar, vai gerar um arquivamento, sai de alguma infração disciplinar que as COALCs verificaram, isso aqui vai para a SMD, chega na SMD, qual que é todo o trajeto dentro da SMD, até saída, ida para a SAJD, saída da SAJD, sobe para o gabinete do AGU, volta para providências de julgamento, igual eu já falei para vocês dessas providências, e o processo depois é arquivado. Então esse macro processo, ele mapeou exatamente todo esse andamento. O outro aqui que a gente está em análise, que a gente já analisou na SMD também, é a possibilidade de ação de ressarcimento dos custos de um PAD. Isso aqui basicamente envolve aqueles processos, obviamente, em que houve a aplicação de uma penalidade. A gente está fazendo um levantamento, a gente já teve um levantamento do IPEA a respeito do custo de um PAD. É um estudo desatualizado, mas que só para vocês terem uma ideia, em 2012 eles chegaram à conclusão que um PAD custa em média R$70 mil. Então a gente... Oi? PAD da AGU, exatamente, da Corregedoria. Foi especificamente para os processos da Corregedoria que eles fizeram esse levantamento. Então, 70 mil é um valor, hoje em dia, que já está desatualizado, mas que a gente levou em consideração para fazer esse levantamento. A gente pegou, basicamente, processos que, além de terem penalidades já aplicadas, eles não estejam judicializados. Porque se eles estão judicializados, não adianta a gente entrar com a ação de ressarcimento, se depois a pessoa vai poder voltar para a administração e a gente não faz sentido esse ressarcimento. Então aqui a gente está fazendo esse estudo, é uma parceria que a gente está com a PRU da primeira região, a gente já fez uma reunião com eles aqui. O Dr. Vanir, do DPP, foi muito solícito com a gente nesse levantamento, né? Ele falou, apresenta para mim um primeiro PAD, que a gente vai ajuizar a primeira ação e vamos ver o que a gente consegue disso. Então a gente está com um piloto de levar para a PRU, em parceria com o DPP, a tentativa de ressarcimento de um processo administrativo disciplinar em que a gente vai verificar não só o custo da nossa hora, né, trabalhada nesse PAD, como também os custos com perícias, assistências técnicas, incidentes, oitivas de testemunhas, interrogatórios em que teve deslocamento de equipe, diárias, passagens, tudo isso a gente vai levar em consideração para essa ação. Tá? E esse quarto aqui foi um filhote nosso por muitos anos. A gente tenta a implantação do módulo disciplinar do Sapiens. E aí, há pelo menos 4 anos, né, doutora Vlad, a gente tenta essa implantação e nunca tem sucesso, porque uma hora eles esbarravam em outras questões mais específicas do Sapiens que já estavam em andamento, que eles precisavam de melhorias e tal, enfim. Aí agora, em fevereiro, a gente entrou em contato com o Dr. Lang e o Dr. Caio, do TGE, e ficamos em cima dele. Então, toda sexta-feira, religiosamente, a doutora Vlad me mandava um zap. Entrou em contato com o Lang, entrou em contato com o Caio, como é que está o Sapiens disciplinar? E eu brinco que o doutor Lang devia esconder debaixo da mesa, a hora que ele via meu número, porque não tem contato, era toda sexta-feira mesmo. Como é que você falava, doutora? Sexta-feira é dia do Lang. Sexta-feira é dia de Lang. E aí a gente ligava... Eu com ele nessa reunião, porque, só para contextualizar um pouquinho a questão do Sapiens, acho que os colegas que trabalharam na corregedoria antes já devem conhecer essa história. O Sapiens, o módulo disciplinar do Sapiens é uma demanda desde que o Sapiens foi instituído. E a Corregedoria participou da construção de um módulo específico no sistema para que os nossos processos administrativos disciplinares possam tramitar com segurança de maneira eletrônica. Isso foi há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos nós estamos tentando, brigando, discutindo, especificando um sistema exclusivo para atuação, para utilização pelos nossos procedimentos preliminares e os nossos PADs, da Corregedoria, mas também do DAD, tá? E durante todo esse período, esbarram em algumas questões técnicas, algumas dificuldades de especificação de sistema, enfim. Em fevereiro, como a doutora Adriana disse, eu, como já sabia da histórico do Sapiens e que havia essa demanda, logo que cheguei em fevereiro, falei, vamos lá conversar com o DGE para a gente tocar esse módulo que vai trazer mais segurança, mais tranquilidade, mais celeridade à atuação dos nossos processos administrativos disciplinares. E, nesse contexto, nós fizemos diversas reuniões, especificamos o que faltava de especificar do sistema e temos tentado continuamente conversar e efetivamente cobrar do DGE
da DTI, aí eu queria também colocar aqui o nome do Dr. Álvaro, que ajudou a gente demais nessa construção, para colocar esse sistema no ar. E eu brincava que a gente dizia, toda sexta-feira era dia de Lang, porque ele dizia, não, Vlad, o sistema tá pronto, sexta-feira a gente coloca ele no ar. Aí sexta-feira eu, e aí, vai, e nós achamos um probleminha no sistema. Quem já especificou aqui sistema sabe como é que é. É uma realidade comum, não só específica do Sapiens disciplinar. E aí, toda sexta-feira era, Vlad, tá quase, não, sexta-feira agora vai. Aí, Vlad, deu um problema, eu tenho que falar com a empresa, desenvolvedora do sistema, enfim. Sempre o DGE, totalmente parceiro, ajudou a gente em tudo, mas o problema era sexta-feira. Que sexta-feira seria essa? E eu brincava, que eu dizia assim, a gente teve uma reunião recente com o Dr. Caio e o Dr. Lang, e eu falei, gente, sexta-feira, pra mim, desde esse ano, é dia de Lang. Qual é a sexta-feira que Lang vai trazer o Sapiens para mim? E com muita alegria, tá com acho que 2 semanas, né? Chegou a sexta-feira. E o Sapiens disciplinar hoje está já disponível no Sapiens para ser utilizado efetivamente. E a gente só tem a agradecer ao DGE e ao Lang e às sextas-feiras, porque eu acho que a partir de agora, todas as instaurações de processos administrativos disciplinares pela Corregedoria podem acontecer no sistema institucional da Advocacia Geral da União de uma maneira tranquila e segura, auxiliando e facilitando os trabalhos das nossas comissões e também facilitando a defesa pelo acusado e a atuação de todos os interessados no processo. Aqui eu só queria fazer, antes de terminar essa parte, só queria fazer um agradecimento, porque os últimos testes, porque toda sexta-feira ele falava com a gente, agora podem fazer os últimos testes que a gente está pronta para colocar em produção. E os testes eram sempre feitos por mim, pelo Dr. José Adolfo, e aí na última versão, agora realmente vai, a gente pediu Enésio, Clarice, Cláudio, Geisli, estou esquecendo mais alguém? Me perdoe se eu estiver esquecendo o nome de alguém, mas que aí a gente fez realmente um mutirão. Em 24, 48 horas a gente já tinha analisado todo o módulo disciplinar para dar um feedback para o DGE, colocar esse módulo em operação, e hoje, graças a Deus, ele está. E aí, em contato com as comissões, a gente já avisou que todo PAD ou sindicância, a partir daquela data instaurada na Corregedoria, vai ser via eletrônica, e disponibilizamos para as comissões decidirem se elas vão querer ou não fazer a migração. Até essa sexta-feira eles têm que me dar o retorno dos processos que já estão em andamento. A gente deu a possibilidade de permanência no modelo físico, para aqueles que assim quiserem, assim optarem, e fazer a migração também, que aí eles vão entrar em contato com o nosso setor de apoio até essa sexta-feira para a gente providenciar essa migração. Aqui é um parecer muito denso desenvolvido pelo Dr. Carlos. E como que a gente teve essa ideia desse parecer? A gente tem aqui processos administrativos disciplinares já julgados e alguns ainda em andamento sobre determinados acusados extremamente sensíveis para a instituição e que são densos tanto em relação à qualidade do acusado quanto em relação ao objeto e à repercussão que deu em mídia. E esses acusados, não satisfeitos, obviamente, com os resultados desses processos, resolvem colocar toda a Corregedoria para trabalhar em favor deles. Então, eles querem parar todas as unidades da Corregedoria para responder demandas deles. Ah, porque eu estou insatisfeito, eu quero saber se tal processo foi julgado nesse sentido, se aquele outro também foi, eu quero saber o porquê que essa comissão aqui foi alterada no meio do caminho, por que mudou presidência, por que mudou membro. Eu quero saber o porquê que a suspeição de fulano não foi aceita pela Corregedoria, só que isso tudo vinha em forma de lei. Lei de acesso à informação, ou seja, questionamentos acerca de decisões de corregedoria não é por meio de lei que a gente processa. E aí a gente fez, eu, doutora Vládia, doutora Amanda, quem mais da SAJD foi na época também, enfim, as 3 unidades, 3 subcorregedorias, que estávamos com os trabalhos parados para poder responder à ouvidoria, por causa desses acusados. A gente foi até a ouvidoria, com a presença da corregedora, e fizemos o seguinte questionamento: eles não estão aqui absolutamente questionando nada de acesso à informação, a gente nunca negou nada, muito pelo contrário. Todos os pedidos que eles fazem de cópia, todos os pedidos que eles fazem que efetivamente invocam necessidade de obtenção de alguma informação, nunca lhes foi negado. Vocês não vão ter prova nenhuma a respeito dessa negativa. O problema é que eles estão questionando o mérito do processo, e isso não é via lei. E aí, a gente, em contato com a ouvidoria, conseguimos o apoio deles para quê? Para a gente desenvolver. E aí a gente teve a ouvidoria geral da CGU, isso. E aí chegou um desses processos aqui em que a gente fez o primeiro entendimento.
demanda via LAI, a gente agora barra, se realmente não tiver pedido de acesso à informação, e ainda que tenha pedido de acesso à informação, se houver um canal específico para o fornecimento dessa informação, esse canal específico tem que ser utilizado e não mais via lei de acesso à informação, porque a gente tinha 5 dias para fornecer, a gente paralisava todo o trabalho da unidade. E aí, a primeira decisão sobre o canal específico saiu da SMD, a segunda instância saiu da corregedora, a terceira instância saiu da AGU. Quando bateu no recurso na ouvidoria, a ouvidoria da CGU encampou o nosso entendimento. Realmente, se tem canal específico, se a pessoa pode obter essa informação por meio da corregedoria, não justifica a utilização da lei de acesso à informação. Então, esse parecer vai vir exatamente nesse sentido, ele já está com a minha aprovação, já está com a corregedora para a decisão dela, e a gente foi nesse sentido de canal específico e da questão toda de pedidos desarrazoados, pedidos desproporcionais, isso tudo foi tratado para a gente poder barrar a paralisação mesmo dos nossos trabalhos por essas demandas desses acusados. O outro aqui que eu trouxe para vocês e que realmente tem dado um trabalho bem grande para a SMD e principalmente para as comissões, é a sigilosidade dos laudos médicos versus a necessidade de acesso para a instrução processual. Muitos dos nossos PADs, às vezes, eles só conseguem ser solucionados se a comissão tiver acesso ao prontuário médico do acusado. O problema é que eles alegam sempre questão de sigilosidade. O que o Dr. Carlos está fazendo estudo acerca disso? Bom, a gente tem sigilosidade em várias outras questões. Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, dados pessoais do acusado, a gente sempre mantém em sigilo. Mesmo quando quebrados, num PAD ele ainda mantém em sigilo, e quando acaba o PAD, ele é arquivado, alguém pede cópia dessa documentação, ainda assim isso é mantido em sigilo. Para a gente não faz sentido eles barrarem com o argumento da sigilosidade esses prontuários para a solução dos nossos processos. Então, a gente está fazendo um estudo, a gente ainda não sabe se vai ser a PRU já se prontificou a nos ajudar nisso aqui, a gente não sabe se vai ser uma ação geral para todo e qualquer PAD, se vai existir essa possibilidade, a gente não sabe se vai ser especificamente para cada PAD em que houver a necessidade de acesso a esses laudos, ou seja, o que a gente hoje tem é que é preciso se debruçar sobre isso aqui, porque a gente tem comissões que estão, não digo paradas, porque a gente está tentando por outros meios, mas comissões que estão prejudicadas sem o acesso a esses laudos. E o último aqui é um parecer, e bem sensível também, é um parecer que está sendo desenvolvido pela doutora Regina, que já foi da SMD e hoje está na SPPR, e pela doutora Thaís, que é a minha sub hoje, para aplicação de mais de uma penalidade ao mesmo acusado. A gente teve já um lead case aqui na corregedoria, em que um colega ele foi demitido e suspenso no mesmo PAD, por condutas e infrações completamente diversas. Então a gente percebeu o seguinte, se eu fiz um único PAD por questões de economicidade, por questões de facilidade da minha instrução e celeridade, e eu poderia fazer PADs diferentes, o porquê que eu não posso aplicar penalidades diferentes para esse mesmo acusado no mesmo PAD? E foi isso que a gente fez. Foi um colega que ele foi demitido por desídia e suspenso por acumulação de atividades. E aí, obviamente, a suspensão está suspensa, né, pela aplicação da demissão, mas a gente percebeu exatamente isso, que a gente tem essa possibilidade de, quando mais de uma conduta apurada no mesmo PAD e tratando-se de infrações capituladas de formas diversas, a gente tem possibilidade de aplicação de mais de uma penalidade, sim. Então, é esse parecer que vai sair da corregedoria. Ele já foi uma primeira minuta para a doutora Vlad, ela já fez as considerações dela, e agora ele voltou para as doutoras Regina e Thaís fazerem as considerações. Aqui eu trouxe só mais um dado a respeito de uma outra face da SMD, que todo mundo já deve ter utilizado, que é a expedição de certidão de nada consta, a famosa expedição de nada consta. Todo mundo aqui em algum momento já deve ter pedido. Para que serve essa certidão? Essa certidão ela serve quando a pessoa vai pedir aposentadoria, licença capacitação, vai assumir algum DAS, exoneração, posse,
Tudo passa pela SMD, o nome do coleguinha, o CIAP, para a gente poder fazer a conferência se ele já teve alguma penalidade aplicada ou se ele, no momento, responde à sindicância ou a algum PAD. 2017 a gente expediu 2.252, 2018 275, 2019 1.984. Então, para vocês terem uma ideia, a gente realmente precisa de um servidor que fica especificamente para a expedição dessas certidões. Israel, tá aí, né? Muito obrigada. E para finalizar, e para mostrar que o doutor Renato, quando abriu a fala dele a respeito da densidade hoje dos trabalhos das nossas comissões, quer por forma do relatório ou trabalho da SAJD, quando elabora o parecer de apoio ao julgamento, para demonstrar a real força e o brilhante trabalho desenvolvido por essas duas equipes em conjunto, são os números de ações judiciais. E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos de alguns PADs, pode passar, por favor? Isso aqui são todas ações judiciais tentando reverter decisão de alguns PADs, e até hoje a gente não teve nenhuma decisão contrária ao que a gente concluiu, tanto no relatório quanto no parecer de julgamento. Tá? Então aqui vocês podem ver que tem processos que são bastante densos, tem processos que a gente conseguiu capitular 14, 15 ações judiciais, com pedidos de liminares, com os pedidos mais variados que vocês possam imaginar. A gente tem um acusado que ele entra com habeas corpus contra a decisão do juiz, aí com habeas corpus contra a decisão do desembargador, e assim ele vai. E sempre perdendo, mas continua. E aí... Quando judicializa a portaria disso. A própria portaria, exatamente. Então, gente, eu queria fazer um agradecimento. Doutora Vlad, eu queria agradecer a oportunidade. E conte comigo. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Adriana. A doutora Adriana tem realizado um trabalho espetacular, também espetacular, na SMD. Não sei se vocês puderam sentir a intensidade desse trabalho e conseguiram captar todas as informações. Mas pelo menos da velocidade com que ela falou e da quantidade de informação que ela passou por vocês, se vocês não absorveram conteúdos, vocês pelo menos sentiram o ritmo de trabalho da SMD. Não sentiram? Sim. O negócio lá tá animado. Mas eu acho que a fala da doutora Adriana aqui é mais uma prestação de contas à corregedoria e desse excelente trabalho que é feito pela subcorregedoria de medidas disciplinares. Um trabalho que é reconhecidamente antipático. A quem você vai conversar aí fora da corregedoria que se fala de processo administrativo disciplinar, a pessoa torce logo o nariz. Primeiro você fala de corregedoria, ela já vincula a ideia de PAD, sindicância, a pessoa vir corregedoria. O próprio doutor Nielmar, aqui na fala dele, disse que não queria nem saber da corregedoria. E, particularmente, a SMD atua com a nossa atribuição mais sensível, que é a instauração de processo administrativo disciplinar, que é o acompanhamento das comissões de processo administrativo disciplinar e que é o atendimento dos acusados do processo administrativo disciplinar. Logo, então, chegamos à conclusão que é uma subcorregedoria extremamente antipática. Ela não agrada os integrantes das comissões, porque a gente passa o tempo inteiro cobrando andamento, cobrando eficiência, porque a corregedoria e a Advocacia Geral da União tem a obrigação de dar uma resposta para o acusado e uma resposta para a sociedade, e especialmente para a nossa carreira. Ela não agrada o acusado, porque nenhum acusado vai se sentir feliz respondendo um processo administrativo disciplinar, e ainda assim ele tem que ser atendido, ele tem que ser respondido, ainda que seja pela negativa do pedido dele. Ela não agrada a corregedora geral, porque a corregedora geral passa o tempo inteiro: vamos, doutora Adriana, vamos a equipe da SMD, não é verdade? Eurico pode me dizer: Eurico, cadê minhas portarias? Não é verdade, Eurico? Eurico, minha portaria, eu tenho que assinar. Então é uma atribuição que é uma atribuição antipática mesmo, em todos os espectros de análise. E eu vi a doutora Adriana apresentar para vocês o tanto que eles avançaram, não só quantitativamente, mas qualitativamente. E aqui eu chamo a atenção para vocês, não sei se vocês conseguiram prestar atenção, do esforço que está sendo feito pela SMD em tentar facilitar, através de normativos, procedimentalização, definição de critérios claros de atuação das nossas comissões. Isso traz transparência para a atuação da corregedoria e é uma transparência interna para as nossas comissões,
mas também externa. É mostrar para a AGU e mostrar para a sociedade como é que a corregedoria da AGU procedimentaliza, controla e verifica a atuação dos nossos processos administrativos disciplinares. E, particularmente, eu queria trazer para vocês o retorno positivo que essa atuação tem trazido. Então, eu queria agradecer mais uma vez a toda a equipe da SMD, a doutora Adriana, que, vamos dizer assim, não gentilmente, não felizmente, enfim, aceitou esse desafio de construir junto à corregedoria uma atuação ainda melhor, ainda mais aprimorada e fortalecendo todo o trabalho que já vinha sendo feito pela gestão anterior. Então, muito obrigada a todos vocês. Pronto? Só esqueci de fazer um agradecimento, porque mais louco do que eu de assumir isso aqui foi o Dr. José Adolfo. Por favor, Dr. José Adolfo. De ter aceitado o encargo, literalmente encargo, do escritório de São Paulo. Ele está do meu lado, vocês viram o número de relatorias das quais ele participa. E hoje o Dr. José Adolfo, dos nossos 42 processos em andamento, está em nada mais, nada menos do que 23 comissões. Isso aí realmente não é para qualquer um, não. Ele é aquele guru que está ali do lado e que eu falo assim, Zé, como é que está tal comissão, como é que está tal presidência, principalmente dos colegas recém-chegados, ele faz, os colegas podem dizer melhor do que eu, o meio de campo realmente que ele apresenta para esses colegas e a experiência dele que ele passa. Zé, de coração, muitíssimo obrigada. Só um louco para aceitar isso, viu? Valeu demais. Que seria a corregedoria se não fosse feito de loucos, né? Olha nós aqui. Gente, Zé, obrigada, viu?